Excelentíssimos senhores Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, senhores vereadores, senhores deputados, senhores Presidentes de Junta, senhores funcionários, Comunicação Social e Pública que assiste. Dissemos-lo o ano passado e voltamos hoje a afirmar, dirigindo-nos em especial a quem persiste em negá-lo, que a execução do orçamento e correspondente prestação de contas não é, ao contrário do que alguns dizem ou apenas pensam, matéria exclusivamente técnica, tendo tanto de político e de escolhas de governação, quanto tem a sua elaboração e aprovação. Assim, cumpre-nos tecer os seguintes comentários sobre o documento de prestação de contas relativo a 2024, que nos é apresentado pelo Executivo Municipal e agora hoje pelo Sr. Presidente da Câmara, dizendo aquilo que precisa de ser dito e que ficou por dizer a quando a sua apresentação e votação em reunião de Câmara, e já hoje aqui a apresentação. O nosso voto explica-se por estas considerações e não pela competência demonstrada pelos serviços do município na sua elaboração. Não temos nenhuma questão sobre isso. Sobre a certificação das contas, mais uma vez, é-nos apresentado um rascunho não assinado, um draft, do relatório/parecer sobre a certificação legal de contas. Esta prática, como já aqui dissemos, é irregular e inaceitável, configurando uma atitude de desrespeito por esta Assembleia e seus membros. Afirma o revisor oficial, e eu cito, que não foram identificadas incorreções materiais, logo afirmando de seguida, sem detalhar, que a entidade não incluiu algumas das divulgações previstas na norma contabilística, o que constitui, cito, uma insuficiência. Para quem não saiba, as divulgações incluem, e cito, informações sobre custos e rendimentos, resultados e outras informações relevantes para a gestão pública, visando apoiar a gestão interna e externa, permitindo assim uma melhor compreensão dos processos de gestão e o controle da execução orçamental. Estamos, pois, privados de algumas destas informações, sem saber quais. Sobre o desempenho económico e os resultados das participadas. Nada é referido pelo revisor oficial sobre os sistemáticos resultados negativos ou prejuízos apurados pela Tagus Valley, que em 2023 foram de 85 mil euros e em 2024 de 144 mil euros. Isto é, de 2023 para 2024, mais 70% de prejuízo. Note-se que entre 2019 e 2024, ou seja, nos últimos 5 anos, a Tagus Valley acumulou prejuízos na ordem dos 677 mil euros. E as 3 entidades participadas, Tagus Valley, SEMA e Alogos, perto de 730 mil euros, um verdadeiro sorvedor de dinheiros públicos. Recordamos que o movimento Alternativa Com já por diversas vezes insistiu na necessidade de dispersar o capital da Tagus Valley, detida em 96,4 pelo município de Abrantes, e também de rever a estratégia de promoção do empreendedorismo local, tanto o tecnológico como o de base tradicional. Temos dificuldade em compreender como não se avança com uma incubadora a sério para indústrias e serviços ditos não tecnológicos, enquanto se acolhe na Tagus Valley escritórios de advogados, imobiliários e serviços de psicologia. Poderia ainda assim demonstrar-se que estes prejuízos financeiros tinham constituído um investimento virtuoso para o nosso Conselho, traduzido na criação de mais e melhores empresas e emprego, mas nem isso pode ser afirmado com seriedade, tendo em conta que entre 2019 e 2023, excluindo as microempresas, que são cerca de 96% do total, a criação líquida de empresas, note-se bem, foi de apenas, de 2019 para 2023, foi de apenas mais 3 empresas pequenas, 2 médias e menos uma grande. Das 2 que existiam, hoje só temos uma. E que no mesmo período foram colocados 2.851 desempregados inscritos no Centro de Emprego de Abrantes, tendo ficado por colocar 8.268, ou seja, 3 vezes mais. Também o programa Mais Comércio no Centro, de apoio ao arrendamento comercial, parece ser um redondo falhanço, pois dos 8 estabelecimentos apoiados em 2022, e só este ano interessa e não os mais recentes, porque o apoio é por 1 ano ou 2, apenas um desses 8 sobrevive, tendo-se extinguido 18, desapareceram, dos 21 postos de trabalho criados. Esta realidade só pode surpreender quem acredita, sem evidência, na idílica e falsa narrativa da dinâmica do Centro Histórico de Abrantes. Mas fiquemos tranquilos, pois agora com o projeto Bairro Comercial Digital, onde está a ser gasto perto de 1 milhão de euros, é que vai ser. Sobre a despesa executada e o desempenho do FINABrantes. Há 1 ano, fizemos notar que a despesa total tinha sido executada em 76%, com a despesa corrente em 84% e a de capital em 59%. Dissemos então que esta desmilinguida taxa de execução da despesa, sendo crónica,
significava que, em cada 4 anos, Abrantes e os abrantinos perdem 1 ano em progresso, desenvolvimento e melhor qualidade de vida. Pois em 2024, o ano em análise, pasme-se, estes números ainda conseguiram ser piores, caindo cerca de 2 pontos percentuais. Por outro lado, quando analisamos o desempenho do FINABrantes, vemos que a sua execução se ficou pelos 68%, com as piores taxas a incidir sobre os apoios à cultura e à juventude, os parentes pobres, ou mais pobres, para sermos exatos, do tão autopropagandeado Programa de Apoio ao Associativismo, com o qual se tem justificado a cessação do orçamento participativo de Abrantes, uma real suspensão da democracia local, entre aspas. Creio que todos percebem a diferença entre o exaltar o que se promete investir e aquilo que, no final, é efetivamente a capacidade de investir e realizar. Sobre a receita executada e os impostos cobrados, é dito no relatório de prestação de contas que, cito, ao nível da receita corrente, todos os grupos de receita registaram um decréscimo, está lá escrito, com exceção das transferências correntes e das vendas de bens e serviços correntes. Assim, apesar de não ter havido alterações à política fiscal, a cobrança de impostos diretos, que representam 69% das receitas próprias do município, diminuiu 19%. A de taxas, multas e outras penalidades, 31%. E de rendimento de propriedade, 25%, e de outras receitas correntes, 16%. A receita própria, que representa 29% da receita total, caiu 18%, a maior queda da última década, compensada pelo crescimento da receita alheia, que não controlamos, em 24%. Por outro lado, embora a receita total executada se tenha situado nos 100%, tal deveu-se à execução da receita de capital em 120%, dinheiro que recebemos de fora. Pois a execução da receita corrente, que representa 82% da receita arrecadada, situou-se nos 96%, ou seja, abaixo do orçamentado. Note-se que a lei prevê que o município entre em regime de alerta precoce de desvios, caso registre durante 2 anos consecutivos uma taxa de execução da receita prevista inferior a 85%. Ainda estamos longe disso. Olhando para os impostos diretos cobrados, que representam 20% da receita arrecadada pelo município em 2024, verifica-se que só o IUC, o Imposto de Circulação, aumentou em 3,3%, tendo diminuído o IMI sobre imóveis, portanto o Imposto Municipal sobre Imóveis, em 0,4%, o IMT, o Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis, em 40,1% e a derrama em 43,8%. Diminuiu num ano. Note-se que o IMT é o principal imposto cobrado pelo município, pesando 55%, mais de metade, o qual, juntamente com a derrama, reflete a dinâmica económica do nosso concelho, inegavelmente em muito mau estado. Sobre o pessoal ao serviço e os procedimentos de contratação. Entre 2019 e 2024, o número de funcionários no quadro do município de Abrantes passou de 368 para 531. O aumento foi de 45%, enquanto os 11 municípios do Médio Tejo aumentaram em média 22%. Ou seja, menos de metade. Além de ser o município do Médio Tejo que mais aumentou o quadro de pessoal desde 2019, à exceção de Alcanena, Abrantes tem recorrido fortemente à contratação de prestação de serviços em regime de avança, não contando estes trabalhadores nem para o quadro, nem para as remunerações do pessoal, a prestação de serviços. Este recurso, exagerado à contratação da prestação de serviços externos, tem a agravante de ser realizado excessivas vezes por ajuste direto, situação denunciada no próprio relatório de avaliação do PPR, ou Plano de Prevenção de Risco de Corrupção, deste ano, relativo ao ano passado, onde se afirma, eufemisticamente, é certo, que, cito, a eficácia poderá ser melhorada na fundamentação dos ajustes diretos e consultas prévias, bem como na sustentação obrigatória da razoabilidade do preço base, devendo os processos retornar ao serviço requisitante para fundamentação, caso estas não sejam apresentadas, portanto, estes problemas verificam-se. Relativamente à consulta prévia, que juntamente com os ajustes diretos representam atualmente mais de 90% dos contratos, sendo os concursos realizados residuais, ou seja, trocou-se a regra pela exceção. Mais de metade das consultas prévias, 53,4% para ser mais exato, só teve uma resposta das 3 obrigatórias, geralmente a do anterior prestador de serviços. Uma coincidência. O que dispensou a constituição de júri de seleção. Não é preciso. Diz a lei, não é? Isto não é bom, obviamente, nem para o município, nem para os cidadãos, os quais têm direito a oportunidades justas. Por esta razão, o Movimento Alternativo Com pediu esclarecimentos à IGF, Inspeção-Geral de Finanças, e ao Tribunal de Contas, aguardando-se respostas. Sobre a fatura ambiente e o saneamento básico. A fatura ambiente em Abrantes é a segunda mais alta
segunda mais cara da sub-região, devendo passar para primeiro lugar quando Ourém estiver completamente integrada na empresa intermunicipal de Tejo Ambiente. Estamos 11,4% acima da média, há um ano estávamos apenas mais 6% acima, portanto, agravou-se, e estamos 66% acima do mínimo. Há um ano estávamos 45%. Sublinhe-se que a ERSAR, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, é a mesma para todos os municípios, assim como a legislação aplicável. O que é diferente é quem governa e como se governa em cada um dos municípios. No caso de Abrantes, com maioria política absoluta, autárquica, maioria absoluta, e monopólio dos serviços municipalizados, impondo os preços e mantendo as ineficiências de gestão que se quer. O último estudo da DECO sobre esta matéria, divulgado no passado mês de novembro, mostra que Abrantes tem o tarifário de resíduos sólidos mais caro do Médio Tejo, 40% acima da média e 59% acima do mínimo. E o segundo tarifário mais elevado de saneamento, 11% acima da média e 188% acima do mínimo, praticado aqui na nossa sub-região. Na água, para um consumo anual doméstico de 120 metros cúbicos, estamos 1% acima da média e 45% acima do mínimo. Em comparação com Constância, por exemplo, pagamos anualmente, em média, mais 158 euros de fatura ambiente, havendo até municípios que oferecem reduções aos titulares do cartão sénior. Segundo o mesmo estudo da DECO, e com base em estudos da ERSAR relativos a 2022, perderam-se em Abrantes, ao longo das condutas de distribuição, 937.483 metros cúbicos de água, o que corresponde a perdas de 23% da totalidade da água adquirida e tratada que entrou no sistema sob responsabilidade do SEMA. O volume de água perdida correspondeu a 117 litros por ramal por dia, o que representa uma avaliação, segundo a ERSAR, mediana. Mais se informa que o município tem a rede envelhecida e que nos últimos 5 anos o SEMA reabilitou anualmente apenas 0,1% das condutas, com mais de 10 anos, está nos relatórios, o que corresponde a uma avaliação insatisfatória, segundo a ERSAR. Os SEMA orçamentaram um aumento nas receitas de água de 32,5% em 2022, de 1,8% em 2023, 18 vezes menos, e de menos 1,1% em 2024. Com os resíduos sólidos passou-se algo semelhante. Os SEMA orçamentaram um aumento de 8,8% em 2022, 4,1% em 2023, ou seja, 2 vezes menos, e 0% em 2024. Isto apesar do Revisor Oficial de Contas, no seu relatório referente ao primeiro semestre deste ano, de 2024, ter informado que os SEMA, assim como a Tagus Vale e a Alogos, reportaram resultados negativos, isto é, prejuízos a 30 de junho de 2024. Só o facto de se realizarem eleições autárquicas em 2025 consegue explicar, entre aspas, esta falta de racionalidade e de coerência e de estabilidade, diria eu, com as explicações dadas no passado para os brutais aumentos efetuados, pondo em causa a gestão do SEMA e a autoridade política do município, parecendo faltar em planeamento prospectivo aquilo que sobra em autoritária e abusiva manipulação de preços. Recorde-se que muitos consumidores são obrigados a pagar por serviços que não utilizam e por um contrato que proporciona lucros questionáveis à empresa concessionária do saneamento, sem que haja contrapartida de investimentos no município em benefício das nossas populações. De facto, muitas aldeias e zonas urbanas continuam sem redes de esgotos, apesar de sucessivas promessas eleitorais nunca cumpridas, feitas pela maioria PS. Val de Zebrinho, que há poucos dias entregou um abaixo-assinado do Executivo Municipal, é apenas uma dessas localidades. O Movimento Alternativo ACON reitera que os SEMA, Serviços Municipalizados de Abrantes, constituem um património inalienável que orgulha os abrantinos, sendo necessário olhar com mais atenção, rigor e transparência para a sua gestão, designadamente para os custos suportados e os eventuais prejuízos resultantes de contratos que devem ser urgentemente revistos. A terminar, a análise que aqui partilhamos e todas as críticas fundadas e credíveis que temos feito desde que há 5 anos e meio nos constituímos como Movimento Alternativo ACON, demonstra inequivocamente que, do ponto de vista político e sem nos refugiarmos em eufemismos, a governação do município de Abrantes, envolta em abundante, falaciosa e anestesiante propaganda, é, agora e desde há demasiados anos, manifestamente incapaz de resolver os problemas e de concretizar as justas aspirações dos cidadãos abrantinos. Obrigado.